Começa agora o Imóvel 360, onde o papo roda mais que comissão de corretor, esperando a comissão cair. E hoje a gente está com um tema muito especial, não poderíamos deixar de falar de meio ambiente, que é a pauta principal da nossa cidade. E a gente está vivendo um momento de um grande evento. E aí no nosso podcast falamos sobre diversos temas, principalmente ganhos, né? Que é o foco principal, que parece ser o foco principal, mas não deveria. Então, hoje eu tenho o prazer de trazer aqui a Joana Massari Anchal, que é especialista na área de meio ambiente, que é vice-coordenadora da Câmara Setorial de Meio Ambiente, na ACP. Tem um vasto currículo. Ela é engenheira ambiental e sanitarista pela Univale e também engenheira de segurança do trabalho pela Estácio. Atua há mais de 10 anos como educadora ambiental em projetos institucionais e comunitários. É sócia e diretora técnica da Super Dream Saneamento Ambiental, além de diretora executiva da Origem 56. Engenheira em meio ambiente, atua como consultora e auditora Lixo Zero e também ocupa posições de liderança como vice-coordenadora, como disse, da Câmara Setorial do Meio Ambiente e Sustentabilidade da Associação Comércio do Pará, diretoria e diretoria do Conselho de Câmaras Setoriais da mesma instituição. Joana, prazer receber aqui você. E a gente tem um grande desafio, né? Acho que começa aqui a gente deve começar aqui uma pesquisa, né, de campo, um trabalho. E eu acredito que a gente possa trabalhar nesse ano e ajudar a nossa cidade a, de fato, trabalhar a questão ambiental. Muito obrigado. É isso, brigadíssimo. Eu que agradeço pelo convite de estar aqui. É um prazer e realmente é uma oportunidade da gente levar mais informação, né? A gente precisa levar cada vez mais informação. Então, fico muito feliz em poder contribuir e dividir um pouco aqui do meu conhecimento, da minha experiência nessa área de meio ambiente e sustentabilidade. Bom, Joana, muita gente do setor imobiliário ainda vê o meio ambiente como tema distante. Mas, na prática, o que muda com a chegada da COP30? O que você visualiza? Olha, eu acho que a COP, ela vai ser um momento de impulsionar muito esse movimento, essa pauta do meio ambiente e da sustentabilidade aqui na nossa região. E eu faço esse recorte assim, para o nosso estado, né, o estado do Pará, porque é onde a gente está inserido, né, é o ecossistema que a gente vive e que o público do podcast também está interagindo. Então, acho que a pauta principal da COP em si é a mudança climática, né, e meio ambiente, de modo geral. E o Pará, como host, né, desse grande evento, tem muito a aprender e a evoluir aí nessa questão. Então, eu vejo como uma grande oportunidade da gente alavancar ainda mais um processo que ainda estava um pouco lento, né, muitas iniciativas ainda assim no início, sem tanta potência. Então, acho que a COP vem trazendo essa força, né? E para o mercado imobiliário condominial também, sem dúvidas, uma grande oportunidade. Com certeza. A gente fez uma pesquisa recente, né? Condomínios de médio e alto padrão entrando, né, com a questão da coleta seletiva, de meio ambiente, de sustentabilidade. Então, isso, de fato, está acontecendo nos empreendimentos mais atuais, porque os antigos até não tinham esse formato, né, de pensar, né, nessa questão que é mais atual, essa grande preocupação. E como é que entra a questão da coleta seletiva neste cenário, na sua visão? Olha, eu vejo como também um grande potencial e uma grande oportunidade que a gente tem de trabalhar, inclusive nesse setor, né, imobiliário e condominial. Hoje o mundo está falando assim de 3 pontos principais aí, né? Que é a transição energética, a descarbonização da nossa economia, né, de modo geral, e a sustentabilidade. E a coleta seletiva, ela vem contribuindo muito, assim, ela tem um papel fundamental para que esses processos todos consigam evoluir de uma maneira também mais reforçada, né, digamos assim. Então, a gente tem, você imagina aí, hoje, assim, trouxe até alguns números aqui, né, para a gente tentar dimensionar um pouquinho o que é essa coleta seletiva, nesse potencial que eu tenho falado. Então, hoje, cada habitante gera, em média, no Brasil, 382 quilos de resíduos sólidos por ano.
Então, você, todo mundo que está aqui, cada um de nós gera mais ou menos 380 quilos de resíduos por ano. E aí você pensa, quantos condomínios a gente tem em Belém? Não tem esse número, né? Mas são inúmeros. Dizem hoje que são em torno de 5 mil condomínios. 5 mil condomínios. Mas quantos condomínios utilizam, né? Fazem a prática, né? E quantas pessoas moram nesses condomínios? Então, você multiplica por esse valor aí de 382 quilos por habitante por ano. A gente está falando de uma quantidade de resíduo absurda, né? E a grande parte desse material vai para o aterro sanitário hoje, né? Causando vários impactos negativos, vários passivos ambientais, que são um pouco complicados de resolver. Então, a gente tem realmente um potencial muito grande de trabalhar a questão da geração de resíduos, né, e da gestão de resíduos nos condomínios. E aí, assim, aprofundando um pouquinho a mais, né, na questão da coleta seletiva e da reciclagem. De todo esse resíduo, esse montante de resíduo, o Brasil, ele encaminha para a coleta seletiva hoje apenas 8% dos resíduos. Então, 8%, não é nem 10%, apenas 8% é o que vai para a coleta seletiva. E desse material, por exemplo, que chega na cooperativa, a gente só consegue recuperar metade desse material. Então, desses 8%, metade disso volta para o aterro sanitário ou tem outras destinações, né, e a gente não consegue aproveitar. Então, né, você consegue perceber a quantidade de resíduo que a gente gera, a deficiência hoje ainda do nosso sistema e o quanto que a gente pode fazer, né? Isso tudo falando assim, enquanto indivíduo mesmo, né? Cada um separando ali seu resíduo corretamente. Muito bom, assim, a gente visualiza no mundo quantas catástrofes, quantos alagamentos dentro do nosso país, né, no sul do país, agora recentemente na Espanha, né, em vários locais do mundo. Aqui nós somos meio protegidos aqui, né, na nossa terra, a gente tem os alagamentos, mas não tão severos como temos em outras cidades. Talvez aqui funcione quando for obrigatório, quando tiver uma multa, né, tiver uma legislação mais forte nesse aspecto, né, de condominial. Eu sempre digo, imagina que você tem uma rua onde eram casas e agora você tem edifícios como se fossem 100 famílias morando e aí você multiplica. Então, antigamente era um outro formato, né, uma outra realidade, né? Então, você tem ruas com 1.000 habitantes, 2.000 habitantes, comunidade morando numa rua. Muita gente. E a tubulação é a mesma, né? A estrutura ainda é daquela época, né? Sanitária ainda é daquela época de 100 anos atrás, né? E aí, como é que você vê essa questão aí de fato, na parte de legislação? O que você vê? Assim, a gente já tem essa obrigatoriedade legal, né? Já existe. No Brasil, isso já existe. Então, desde 2010, a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela fala que geradores de resíduos têm essa responsabilidade de separar e destinar corretamente os seus resíduos. E aí, quem são os geradores de resíduos? Os condomínios, as residências, as empresas, as indústrias, o comércio. Todas as atividades geram algum tipo de resíduo, né? Então, assim, legalmente a gente já tem uma legislação que até é muito boa, né? Em âmbito nacional e municipal também. Agora, a gente ainda tem pouco esse poder de efetivação dessas leis, né? Dessas normas. Então, a gente ainda não tem muita fiscalização, né? E aí isso também compromete um pouco. Mas são várias outras questões aí, né? Eu acho que... Mas a legislação, ela é a que nível? A nível nacional e a nível municipal, estadual e municipal. Todas em todas as esferas. As esferas, né? Municipal, estadual e federal. E quais são as penalidades? E por que isso não é falado e a gente não vê penalidades, não vê isso sendo cobrado? Né? Ou ter um termo de conduta, né? Como existe, né? Poderia a prefeitura agora, nesse momento, o governo, a prefeitura... Eu acho assim, eu sou contra esse 880, né? Mas eu acho que deveria ter uma conversação. Assim como nós fomos chamados, por exemplo. Nós fomos chamados dentro agora nesse momento de COP30, na questão das locações das diárias. Sim. Então, nossa classe foi chamada,
para um termo de conduta com relação às diárias, para a gente poder anunciar diárias mais condizentes, mais coerentes com uma demanda de alta, vamos chamar assim, mas não mais tão absurda assim como estão querendo colocar, né? Mas por que não a gente não vê realmente movimento nesse aspecto, já que há uma legislação, né? Sim, mais de uma, né? Inclusive, assim, a gente tem a política nacional, né? Então, a gente está falando aí de Brasil, mas a gente tem as políticas estaduais, os planos estaduais e municipais. Então, onde a gente está falando assim mesmo na ponta é o poder público municipal. Então, as prefeituras têm a maior responsabilidade nessa questão que a gente está falando aqui da gestão de resíduos. E aí tem vários fatores que são até um pouco bem polêmicos, né, do porquê que isso não funciona, mas assim, quando a gente fala de gestão de resíduos, e a própria legislação traz isso, a gente fala de algo que se chama responsabilidade compartilhada. Então, não depende só da prefeitura, não depende só do governo. Depende da sociedade civil, depende do setor privado. Todo mundo é responsável por esse sistema funcionar, né? E o que eu vejo hoje no Brasil, de modo geral, tem municípios, lugares que funcionam mais, outros que funcionam menos. Mas o que eu percebo e transitando, atuando também em diferentes estados, é a questão da vontade política. Então, de realmente fazer a coisa funcionar. Porque a legislação está aí, a gente tem as leis, as normas, as diretrizes, a gente tem as sanções, a gente tem multa, a gente tem sanções, né, administrativas, enfim, em todas as esferas também. Mas acho que falta um pouco mais de vontade política de fazer realmente o negócio acontecer. E também falta braço, né? A gente não tem estruturas tão bem montadas para dar conta dessa gestão de resíduos, né, nos municípios, geralmente. Eu acho assim, né, na questão como você falou, gestão compartilhada, tem que haver uma atuação talvez mais organizada e mais motivada, né? Sim. Então, quando a gente até pensou em fazer uma competição, um campeonato entre condomínios, eu pensei, por que não entre cidades? Porque a COP30, ela é do Brasil, da Amazônia, do Pará, né? São 144 municípios. Quantos municípios vão atuar na COP30? Então, por que também não fazer uma espécie de competição entre os municípios, condomínios, moradores, né? Então a gente poderia organizar um evento sobre isso, né, para fomentar. E outra coisa, é até uma dúvida que eu tenho. A gente fala muito de coleta seletiva, mas só é isso que existe dentro do meio ambiente? Ou a gestão dos resíduos? Qual a amplitude, né, de tudo que pode ser feito? Hoje a gente está focando mais na questão da coleta seletiva, mas quando a gente fala de gestão de resíduos, você tem aí uma série de categorias, né? A coleta é uma das. A coleta seletiva a gente está falando dos resíduos recicláveis. Né? Então, por isso que ela é seletiva, ela seleciona esse material reciclável. Mas a gente tem a questão dos resíduos orgânicos, né, que vão para compostagem, por exemplo. A gente tem resíduo da construção civil, resíduo de serviço de saúde. Então, são vários tipos de resíduo. O reuso da água? Também é um tipo de resíduo, né? Sim. Um efluente. Então, são vários tipos de resíduos. E aí, falando mais no setor imobiliário e condominial, a gente tem os resíduos recicláveis e os resíduos orgânicos, né, basicamente. E o rejeito. Então, a gente fala aí de 3 categorias principais que a gente precisa dar mais atenção, né? Outros tipos de resíduo vão ter menos relevância ali. No dia a dia das famílias, né? O que a gente mais gera é resíduo reciclável, resíduo orgânico e o rejeito também. Muito bom. Bom, a gente esteve fazendo uma pesquisa, né, nas cidades pelo mundo, como é que funciona, né? E o que você visualizou aí no Japão, Nova York, Estados Unidos? Como é que funciona normalmente nessas cidades? Então, é interessante a gente olhar, né? Porque lá é mais rígido, né? É muito rígido. Assim, a gente tem muitas experiências interessantes no mundo e diferentes experiências, né? Porque quando a gente está falando de um país, de uma cidade, tem suas particularidades. Né? Então, a gente até trouxe um exemplo aqui, por exemplo, da Eslovênia, que é um exemplo na Europa. Foi a primeira, Ljubljana, que é a capital da Eslovênia, foi a primeira cidade a definir uma meta lixo zero na Europa. Muito bom. Então, o município colocou ali, não, a gente vai ser um município lixo zero, a gente vai fazer uma gestão
eficiente dos nossos resíduos. Mas a gente está falando de um país muito pequenininho, né? E aí você comparar, por exemplo, Ljubljana com Belém, é muito diferente, né? Uma realidade muito diferente. Ou Nova York, mesmo que a gente também comentou, né, antes. Sim. Os desafios são diferentes e as gestões, quando você vai estudar essa gestão de resíduos, também tem modelos diversos. Né? A gente precisa adaptar, mas é importante que a gente olhe para o que o mundo está fazendo. Funciona, né? Funciona em muitos lugares, né? Muito mais avançados do que a gente. É estranho não fazer, né? Nessa cidade, né? Então, assim, a gente precisa olhar e adaptar para a nossa realidade. A gente tem parâmetro, a gente tem exemplos, né? No Japão, onde tem um sistema muito rígido, extremamente rígido. Eles separam, a coleta é feita por bairros, né? O bairro define ali como é que vai ser essa coleta. Cada dia é um tipo de material, então tem um dia que é só plástico. Então você não pode levar papel nesse dia. E aí, se você descarta de maneira errada, incorreta o seu resíduo, eles não coletam. Então esse resíduo é seu, você precisa. E aí é muito interessante esse exemplo, porque trabalha justamente a responsabilidade compartilhada, que é diferente do que a gente tem aqui hoje. Né? Hoje o nosso resíduo vai todo misturado, o caminhão da prefeitura passa, tudo aquilo coleta, né, toda essa mistura e leva embora. Então é interessante ver como eles estimulam também que o indivíduo evolua, né, nesse processo de gestão de resíduos. Eu queria agradecer algumas pessoas que forneceram pesquisa para a gente, passaram informação, como o Rodrigo Sardinha do Japão, o Arthur Pojo, que mora na Espanha e em Londres também, me passou algumas informações, o Renato Vieira, que mora no Rio de Janeiro, e localmente pessoas que trabalham com construtoras que me informaram que essas construtoras, as novas, boa parte das novas estão trabalhando, né, com os novos lançamentos de médio e alto padrão, estão vindo como a Sara, o Flávio Anais, nosso amigo também. Mas são poucos empreendimentos, não são muitos ainda que têm essa visão. Como é que você vê aí a questão no dia a dia do síndico, né? Porque assim, a gente estava conversando, né? E já tem muito desafio dentro do condomínio, né? Muitos desafios, né? E aí tem que coordenar essa questão com a cooperativa, com a prefeitura, com o morador, né? Como é que funciona na prática? É complicado. Então, Joana, como seria o mundo ideal, na verdade, a nossa cidade, né? Como seria ideal na questão do meio ambiente, da sustentabilidade? Como é que a gente... Olha, falando assim de gestão de resíduos, né? Para mim, uma Belém ideal seria onde a gente tivesse as pessoas contribuindo, sabendo separar seus resíduos, né? Separando de maneira adequada, e um sistema que funcionasse coletivamente, né? Integrado. Então, tanto a coleta municipal, junto com as cooperativas, a iniciativa privada também. Então, acho que eu olho muito para isso, assim. Eu vejo isso lá no futuro. Não sei daqui a quanto tempo a gente vai conseguir, mas eu vejo esse caminho, onde a gente tem essa gestão integrada e onde todo mundo consiga contribuir. Nós trouxemos aqui exemplos, né, no Japão, né, como funciona. É bem rígido lá, a questão das embalagens, né, eles têm as cartilhas, né, as explicações. Eu não entendo japonês, ainda não estudei, né. Nosso amigo Rodrigo Sardinha que mandou o material, né. É interessante, no Japão, eles têm uma cultura muito rígida, né, e a coleta de resíduos também, a gestão de resíduos também é muito rígida. Então, realmente, eles têm esse sistema onde é por dia, então cada dia é um tipo de material, como está mostrando ali, também não leio japonês, mas a gente consegue ver, né, aqui que tem ali os dias da semana e os materiais. Então, se você leva um outro tipo de resíduo naquele dia, ele não vai ser coletado. Sim. Então, realmente, assim, naquele dia é plástico, então você leva lá todo o seu resíduo plástico e eles vão coletar esse material. É muito bem interessante organizado, extremamente modelo. organizado e planejado. Muito organizado e, assim, por relatos, né, que a gente tem, até de clientes que moraram já no Japão, eles falam que funciona muito e o pessoal, assim, respeita muito também. Muito legal. É um tutorial, né? Tem um manual, né? E aí um vídeo das áreas, né, que eles têm lá, né? De coleta, organizado, né? E não é algo muito assim mirabolante, né? São estruturas simples, né, que fazem esse trabalho, né?
de organização. Como a gente falou, a gente tem para onde olhar, né? Eu lembro que muito pensando nessa questão de coleta, de organização, muitos anos atrás, no colégio que eu estudei, colégio Paz de Carvalho, mandar um abraço para meus amigos, e lá a gente foi feita uma espécie de competição de materiais. Então a gente fez uma espécie de guarda de material, guardar, coletar, separar o material, né, plástico, alumínio e tal, isso, anos 90. E no final, na época, a gente conseguiu juntar mais ou menos R$500. Olha! R$500 na época, foi um bom dinheiro. A gente organizou o material, foi muito legal. E você tem informação de como é que estão nos colégios hoje, nas faculdades, se estão fazendo esse tipo de trabalho? Olha, até Mas aí também a gente vai sim. mostrar também a Eslovênia, né? Vamos... Seguindo nos exemplos aí, né, de como funciona o mundo afora, a gente tem muitos exemplos interessantes. Isso aqui é na Eslovênia, um país na Europa, e lá é interessante o sistema, porque é um lugar muito pequeno, né? É uma cidade muito pequena, então é mais fácil de você gerir, né, e criar um sistema. Mas lá tem ecopontos pela cidade, onde as pessoas levam seus resíduos, né? Então, aqui a gente consegue ver, nas casas, eles sempre separam assim. Então, separa o resíduo reciclável, o rejeito e o resíduo orgânico. E os próprios moradores levam esses resíduos até os ecopontos. Até na última foto ali não dá para ver muito também embaçada, mas dá para ver a moça tirando do carro ali, né, seus resíduos e descartando. E aí, cada container é para um tipo de resíduo. Então, funciona muito, é super simples. Você vê uma cidade limpa, né? É uma cidade limpa e um sistema simples, né? Então, o custo que esse município tem com o sistema de coleta é muito reduzido. Eu não preciso ter um monte de caminhão batendo de porta em porta, né? Que é a coleta que a gente tem no Brasil. O maior tipo de coleta que a gente tem é a coleta porta a porta, né? Onde o caminhão e uma equipe passa todo santo dia, tá passando em algum lugar, batendo lá. Naquela montanha, a gente teve uma crise recente, né? Sim. Do lixão do Aurora, né? E deu um trabalho, né? Para se resolver, né? Então, tem que ser muito refletido isso, né? Esses detalhes, né? Uma observação interessante nesse caso da Eslovênia, duas coisas que me chamam a atenção, né? Primeiro, esse modelo de ecoponto. Então, você faz com que a sociedade seja ativa nessa gestão de resíduos. Sim. Hoje, no Brasil, a gente é passivo, né? A gente gera nosso resíduo ali, amarra no saco preto, bota pra rua. E a gente não acha nem lixeira, né? Na verdade, não tem nem lixeira. Também, né? também. Na nossa tem cidade, isso. a gente não vê lixeira, eu não vejo quase então, lixeira. lá fora, você vê, tanto nesse exemplo do Japão também, esse estímulo das pessoas agirem. Fazer até uma crítica à Cezanne. Eu fiz um ofício há 3 anos atrás para colocar uma lixeira na esquina do meu escritório. Eu estou fazendo um protesto aqui no podcast. E tem um ofício, 2 anos mais ou menos, que até hoje não chegou a lixeira, uma simples lixeira. E aí é interessante também que lá na Eslovênia, quanto mais resíduo você gera, mais você paga. Que nem é mais Cezanne, agora mudou o nome, esqueci o nome da nova secretaria, né? Hã? Cezel, uma crítica para vocês aí construtiva, que a gente pode conversar, né? Então, lá na Eslovênia também tem isso, né? Quanto mais resíduo você gera, mais você paga. Então, também é uma realidade no Brasil. Em muitos lugares, você paga a taxa do lixo, né? Você paga ali seu IPTU, você paga separado a taxa do lixo. E tem até umas iniciativas muito bacanas aqui no Brasil que estimulam essa redução. E lá funciona assim. Então, quanto mais resíduo você gera, mais você paga. Então, também estimula as pessoas a gerarem menos resíduo. Sim. Né? Eu acho que dá para se organizar, como eu falei anteriormente, motivar, né, as pessoas a se inserirem. Não, eu estou fazendo por obrigação, que horror isso é um horror. Não, a pessoa se sentir, o poder sensibilizar. Público tem também que... Tem esse poder de fazer, de conscientizar. Né? E aí tem várias maneiras, né, de fazer esse estímulo. Esse é um, por exemplo, de ter uma redução de custo para a pessoa, né? Então, se você está fazendo uma gestão de resíduos bacana, se você faz compostagem, você já desvia metade do seu resíduo do sistema, você consegue ter um benefício. Benefícios, como você tem no colégio que a gente fez, há anos atrás a gente fez uma coleta, uma organização lá no final, deu um bom valor e foi para o colégio, reverteu para o colégio esse valor, para comprar, acho que computadores na época, alguma coisa assim nesse sentido. Então, dá para trabalhar. E às vezes são materiais até que tem um grande valor, né? Tem. Lixo eletrônico, por exemplo, né?
lá fora, não sei como é que funciona, né? Mas aqui tem o Emaús, né? E consegue reaproveitar esses materiais, né? Então, por que não fazer? Por que não se organizar para fazer, né? É, como é que funciona para começar uma coleta seletiva num condomínio? Como é que funciona assim? É necessário contratar um profissional? Como é que... O ideal seria, né? Inclusive, estamos à disposição. Entre em Opa. contato, por favor. Vai ser um prazer atender os condomínios aqui de Belém e da região. Mas é importante primeiro a gente entender como é que é essa gestão, né? De alguma maneira tem uma gestão mínima de resíduos no condomínio. Como é que funciona? As pessoas levam seu resíduo lá para baixo, falando num condomínio vertical, né? Sim. Descem com seu resíduo, passa um funcionário do condomínio nos andares recolhendo. Onde que é o local que esses resíduos ficam? Tem um local específico, adequado, Tem que para ter uma área, esse né? Um resíduo espaço. ficar ali armazenado até a coleta? Então, o primeiro passo é fazer esse diagnóstico, entender, e entender também quanto que é gerado, né, de resíduo. Isso também acho que é uma das falhas principais que eu vejo, esse subdimensionamento do sistema de armazenamento. Então, a gente vê, isso é muito comum ver em condomínios, né? Aquelas lixeiras abarrotadas, resíduo para todo que é lado, caindo pelos cantos, né, das lixeiras. Então, isso é um dimensionamento inadequado. Então, primeiro a gente precisa saber quanto que se gera de resíduo, qual é o tipo de coletor que a gente vai armazenar, para que não fique aberto, que não fique exposto, para não atrair vetores, insetos, né? Rato, barata. Sim. Então, é muito importante isso. E aí, tendo esse diagnóstico, a gente desenhar um plano de gerenciamento de resíduos adequado para essa realidade e aí fazer o acompanhamento, né? Buscar os parceiros que a gente tem e que sejam mais viáveis. Então, aí a gente está falando tanto de cooperativa quanto de empresas que realizam a coleta e também da própria coleta da prefeitura, né? E o ideal sempre, claro, né, é você ter um profissional que tem experiência com isso, né? Então, hoje a gente tem engenheiros ambientais, biólogos, consultores ambientais que têm essa especialização, né, têm esse conhecimento técnico e vão conseguir dimensionar um sistema que funcione para essa realidade. Muito, muito bom, né? A gente estava até falando sobre a nossa cidade tinha, né, os lixos, né? Aliás, as lixeiras coloridas, né? E aí muita gente não sabe, né? O que cada cor representa, né? Então, esse também é um assunto polêmico, assim, para mim. Ah, Eu sempre muito falo, bom. porque Eu gosto de polêmica. eu já sou contra a lixeirinha colorida. Para mim, Ah, o sistema da lixeirinha colorida não funciona. tá. É algo que, assim, cada cor representa um tipo de resíduo, né? Então, a ideia é a gente conseguir separar exatamente, como a gente viu ali no Japão, né? Tem um dia Sim. que é só do plástico, um dia que é só do vidro. Mas Lá não tem a lixeira colorida, então. a gente sabe que no Brasil as pessoas não sabem separar o seu resíduo. Então, essas lixeirinhas coloridas, elas não funcionam. Hoje, o modelo que eu acredito muito, é o que eu aplico nos clientes, que eu estudo e que tem sido mais eficiente, é a gente trabalhar com 3 frações, que é o resíduo reciclável, o resíduo orgânico e o rejeito. Então, dentro do reciclável, a gente vai misturar diversos tipos de materiais ali, mas aquilo tudo ali é resíduo reciclável. Eu O não que não é preciso comprar lixeiras, eu posso mesmo fazer sem ter as lixeiras dentro de casa, Sim, vamos você dizer assim. pode adaptar facilmente, né? Entendi. Então você separa ali o reciclável, tem gente que fala, né, o lixo seco do úmido. Sim. Então você separa esse resíduo seco, que seria o resíduo reciclável, o resíduo orgânico, que também é super fácil, né, da gente fazer dentro de casa, e o rejeito. O que é o rejeito? É aquilo que não tem mais valor agregado, não tem nenhuma possibilidade de você reciclar, de você transformar num outro material. Então, a gente trazendo para essa realidade domiciliar, o nosso rejeito vai ser basicamente lixo de banheiro. Entendi. E aí a gente tem o reciclável e o orgânico. Então, para mim, o que funciona muito é trabalhar com essas 3 frações. Ótimo, muito bom. Excelente. Bom, e como é que você visualiza tudo isso na COP30? Que desafio nós temos para a COP30? Temos apenas 6 meses, 5 meses, né? Praticamente, né?
Temos agora junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses para a COP30, né? Eu vejo, assim, onde tem desafio, tem oportunidade, né? Eu vejo muitas oportunidades, principalmente para esse setor imobiliário e condominial. Como a gente tem conversado, inclusive, né, estamos lançando aí uma pesquisa para a gente entender melhor. Eu ia falar sobre a tua pesquisa, justamente, que está no ar, né? Já está no ar. E a gente sabe que os condomínios não têm práticas sustentáveis. A gente não conhece. São pouquíssimos, né? Pouquíssimos. Até tem alguma coisa acontecendo, mas ainda de uma maneira ainda muito incipiente, sem muita potência, sem um direcionamento, talvez, do que fazer, para onde que eu levo, para onde que eu mando o resíduo. Eu separei, mas e agora? Né? Então, assim, de modo geral, a gente não tem. Então, eu vejo essa oportunidade tanto para os corretores também, quanto para os síndicos e os administradores, né? Então, o corretor, ele consegue, num condomínio, num prédio que tenha uma gestão de resíduo eficiente, que tenha um projeto de energia solar, por exemplo, captação da água da chuva para reaproveitamento, isso tudo agrega valor para o imóvel, né? Seja para locação, para investimento. Então, isso também se torna para o corretor um argumento de venda. E o síndico que consegue desenvolver um trabalho de gestão ambiental no seu condomínio bacana, hoje com esse movimento de profissionalização, né, dessa atuação do síndico, ele com certeza vai ter mais notoriedade, né, no mercado. Então, isso também agrega valor para o próprio mercado do síndico, né? Para a profissão dele. Então, mais uma habilidade. Mais uma habilidade. Um conhecimento, né? Com certeza. Então, eu vejo muitas oportunidades aí para a gente trabalhar. Basicamente, quais são as perguntas que tem na tua pesquisa? Você poderia falar um pouco mais? Então, a gente desenvolveu essa pesquisa por uma necessidade de entender esse mercado, né? Entender como é que está sendo essa gestão de resíduos. E todo mundo sempre me pergunta para a gente na empresa, né? Mas e os condomínios? Tem algum condomínio que tem coleta seletiva, que tem... Aí a gente sempre ficava naquela, putz, não sei, porque eu não conheço. Eu nunca vi, no meu não tem. Vamos buscar conhecer. Fico tentando, e com as pessoas que eu falo também ninguém conhece. Então, a gente desenvolveu essa pesquisa mais voltada para síndicos e administradores, para a gente entender como é que acontece hoje no prédio, se tem essa vontade de fazer direito ou de fazer melhor, quais são os desafios, né, e as oportunidades que a gente tem ali. Então, é uma pesquisa de diagnóstico mesmo, para a gente conseguir entender o que está acontecendo nos condomínios de Belém. Muito bom. Eu gostaria de convidar as empresas que prestam serviço em condomínios a gente organizar, de repente, uma competição, um campeonato de meio ambiente, né? Para que a gente possa chegar num resultado bom até a COP. Porque imagina que essas 50 mil pessoas que vão vir a Belém, através da bandeira do meio ambiente, vão chegar nesses condomínios e vão visualizar que não tem nenhum tipo, não tem gestão de resíduo nenhum, não tem coleta seletiva, não tem nada que esteja de acordo com justamente o que está sendo, que é o foco do evento. Isso. Então, uma pergunta que sempre faz, o seu condomínio está na COP30? Que pergunta a gente poderia fazer melhor? Porque está a hospedagem, né? Uhum. Mas está com relação ao meio ambiente e na COP30, né? E quando a gente fala disso, a gente está falando também do famoso legado da COP30, né? Que muito se fala. Qual que vai ser o legado da COP30 para nossa cidade, para nossa região? E aí é onde a gente tem uma oportunidade muito grande de trabalhar com os condomínios, de deixar esse legado. Então, vamos se adequar, porque esse público pede isso. E você, com certeza, vai saber isso melhor do que eu. Poderia ser, o seu condomínio tem o selo COP30? Até existe acho que algumas organizações que estão fazendo empresas até, inclusive. Sim, e tem certificações, né? Hoje a gente consegue justamente certificar os condomínios como sendo um condomínio lixo zero, por exemplo. Olha só. Né? Então, tem muitas oportunidades. E é interessante a gente trabalhar isso porque o público pede. As pessoas, principalmente de fora, da Europa, que estão muito acostumadas, como a gente viu nos exemplos. Síndico, desculpa interromper, mas é legal, de repente, na divulgação das hospedagens do teu condomínio, colocar, o nosso condomínio tem a certificação. Exato. O nosso condomínio faz coleta seletiva, nosso condomínio tem uma composteira,
Eu não conheço nenhum condomínio aqui que tem uma composteira. Mas aí temos a certificação, então o turista pode vir, que ele vai vir num condomínio certificado. As pessoas realmente perguntam isso, né? Elas pedem isso. Então, quando elas vão olhar uma hospedagem para alugar, né, para ficar durante esse período, elas vão estar atentas a isso. E aí é uma oportunidade de a gente implementar um sistema legal que funcione, e aí isso com certeza vai ficar, né? Porque vai ser uma nova rotina. E aí essa nova rotina ela vai virar um hábito. Depois que ela virar um hábito, isso vai estar implementado já na cultura das pessoas, né? E aí quando virou uma cultura é muito difícil de você desconstruir isso. Então a tendência é a gente evoluir. E é para lá que a gente quer olhar, né? Que passe a COP, porque ela vai passar. Em novembro a gente vai ter os dias do evento e vai acabar. Mas que a gente continue com esse legado. A gente espera que as pessoas, que as pessoas voltem aqui, né? Que vejam uma cidade melhor, não só no aspecto estrutural, né? Urbano, mas também a questão do meio ambiente, que é o principal. Né? Que nossa cidade também não tenha mais alagamentos, que a gente sabe que é uma das causas. Também. Quem conhece e anda a gente que anda mesmo pelas ruas vê bueiros cheios de lixo. Existem ruas onde vamos dizer que pessoas de altura de criança ou adulto conseguem andar por dentro desses bueiros se ele tivesse limpo. Para você ver o tamanho desses bueiros. E estão entupidos de lixo do início ao fim. Então, por isso que essas ruas se alagam. E é o papel de cada um, né? Começa em casa. Começa dentro de casa. Exemplo, um exemplo. Pessoas que moram dentro de um condomínio que alaga deveriam ser as primeiras pessoas a movimentar, fazer um movimento, né? Para ajudar a reduzir, né? Mas, Joana, muito obrigado pela tua participação. Eu queria te mostrar também aqui o nosso tour virtual, que é uma surpresa do teu imóvel. Opa, vamos lá. A gente não está combinando aqui, ela nem viu ainda o próprio imóvel dela no tour virtual através do óculos, né? A dimensão. Nossa, a gente vai colocar para ela assistir aqui. Tá bom? Vamos lá. O pessoal está adorando. Curiosa para ver. No podcast sempre a gente demonstra. Gente, demais. Meu AP. Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu tô vendo tudo. Sentindo dentro dele? Dentro de casa. Tô dentro de casa. Inclusive tem até um cafezinho ali na mesa. Tem um asterisco bem embaixo, uma cruz, né? Que você apontando dentro da imagem mesmo, aí você vai passando de ambiente. É para baixo, no caso, né? Você olhando para baixo. Não sei. Sensacional, ó. A varanda, a sala. É uma experiência muito legal, né? Para quem vai vir, né? Por exemplo, assim, qual é a maior preocupação deles? É golpes, né? Questão de golpes. Evitar golpes. Então, conseguir ver, sim, então, realmente. A gente deve fazer uma carga maior de imóveis. Então, esses turistas eles vão poder visualizar esses imóveis, imersão mesmo, né? Gera mais confiança. E às vezes são empresas, né? Grandes empresas. E elas têm maior preocupação, né? Imagina fechar um aluguel que... Tem uma segurança, que né? não é o imóvel, né? E acontece muito, né? Acontece, né? Esses sites por aí acontece muito, né? Porque assim, qualquer pessoa entra no site, anuncia e bota umas imagens lá. E se não for? Né? Às vezes nem o imóvel, né? Chega lá e nem existe, nem existe isso acontece imóvel. muito, né? Acontece muito, né? E quem sabe, de repente, a gente consegue começar a relatar esses imóveis com o meio ambiente também, porque aqui a gente consegue fazer toda uma divulgação do espaço todo do condomínio. E mostrar, né? A área, né, do meio ambiente. Práticas, né? A prática, né? Quem sabe até a COP, a gente consegue, por exemplo, botar um condomínio que tenha um imóvel, os imóveis que estão lá e a área vamos dizer, uma área COP 30 dentro daquele condomínio. Olha só que bacana. Muito interessante. A gente transformar, E né? sabe que lá na Origem a gente tem uma solução muito interessante para condomínio, que é o programa Bora Compostar. O Bora Compostar, ele é um plano de assinatura de compostagem domiciliar. Então, como é que ele funciona? Os moradores se inscrevem, aderem ao programa. Ele funciona como se fosse um streaming, né? Então, você escolhe ali sua forma de pagamento e tal. E a gente leva um kit com baldinhos para essa residência. E toda semana a gente coleta o resíduo orgânico dessa família, encaminha para compostagem e depois devolve esses resultados, né? Esses resultados de impacto que essa família gerou. Então, isso é muito interessante para condomínio, porque eu acho que é uma realidade em quase todos os condomínios.
pelo menos os que eu frequento, que eu moro, eu sempre vejo isso. As lixeiras abarrotadas, geralmente o resíduo misturado, o reciclável com o orgânico, e aí dá cheiro, dá bicho. O pessoal do prédio no grupo do WhatsApp deixa o síndico doido, que o pessoal não dá conta, né, principalmente final de semana, que é quando a gente gera maior quantidade de resíduo. Isso incomoda muito no dia a dia e causa outros problemas também, né? Eu acho que dá dor de cabeça quando não é organizado. Exatamente, essa Quando você desorganização. faz uma gestão organizada, como é lá no Japão, que a gente estava mostrando tudo escrito, né, todos os dias, quais são os dias, tudo bem planejado, não tem erro, não tem, né? Por isso que a gente precisa criar essa cultura de começar a ter um plano de gerenciamento de resíduos nos condomínios. Porque aí é um padrão, ó, o padrão funciona assim, o procedimento é esse. E aí todo mundo Uma vai rotina, seguir. né? Então, assim, com o Bora Compostar, a gente consegue resolver praticamente metade desse problema, porque cerca de 50% do resíduo que a gente gera é orgânico. Então, se a gente compostar esse resíduo orgânico, vai ficar ali o reciclável. E o reciclável, teoricamente, é para ir limpo, né? Então, já reduz muito esse problema. Então, é uma solução que a gente traz para os condomínios, convido a todos a conhecerem o plano de assinatura do Bora Compostar, que foi desenvolvido pela Origem, e é mais uma solução que a gente traz também para o mercado. Muito bom, Joana. Estive aqui, Joana Massari. Estive com Joana Massari. Aqui ela é especialista em meio ambiente e tenho certeza que ela vai ajudar o teu condomínio a transformar e, de repente, ser uma vitrine na COP30. Tá bom? Muito obrigado, Joana. Obrigada, eu que agradeço. Foi muito bom. Espero recebê-la mais vezes aqui, a gente falar mais do meio ambiente, até Vai ser um novembro a prazer. gente mudar essa cidade, né? Vai ser um prazer. É sempre um prazer a gente poder levar mais informação. É isso que a gente precisa, né? Mais informação para ter uma sociedade mais consciente, pelo menos mais consciente, né? Sim. Esse é o primeiro passo. A gente ter o conhecimento e saber o que a gente tem que fazer. E aí a mudança vem, é inevitável. Alcançar o objetivo que é A transformação vem e a gente com certeza vai começar a ter cidades mais saudáveis e sustentáveis também. Obrigada. Obrigada.